Meu nome é Amanda Oliveira, tenho 36 anos e descobri que as pessoas que mais deveriam acreditar em você são as primeiras a te destruir quando sua própria mãe se levanta na reunião de família e grita: "Essa aí só serve para ser gari." O silêncio constrangedor na sala foi quebrado apenas pelas risadas dos meus primos, enquanto eu segurava firme minha pasta de documentos, vestindo meu terno preto mais elegante. Eles esperavam me ver quebrada, humilhada, pedindo perdão por ter ousado sonhar além do que eles achavam que eu merecia. Mas naquele momento, quando o prefeito da cidade entrou pela porta da frente da casa da minha avó e disse em voz alta: "Doutora Amanda, a senhora está aqui." Foi que eu percebi que 15 anos de silêncio e humilhação estavam prestes a se transformar na vingança mais doce da minha vida. O que minha família não sabia é que a gari que eles desprezaram durante todos esses anos havia se tornado a procuradora municipal mais temida da região, responsável por investigar corrupção e malversação de recursos públicos. E hoje, finalmente, eles descobririam quem Amanda Oliveira realmente se tornou, e como uma mulher subestimada pode mover montanhas quando ninguém está prestando atenção. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? 15 anos atrás, aos 21 anos, eu estava na cozinha da casa da minha mãe em São Bernardo do Campo, segurando o resultado do concurso público para a gari da prefeitura. Minha mãe, Dona Conceição, estava fazendo almoço para a família quando mostrei o papel oficial, confirmando minha aprovação. "Mãe, passei no concurso! Vou começar a trabalhar semana que vem", disse, tentando disfarçar o nervosismo na voz. Ela parou de mexer o feijão e me olhou com uma expressão que nunca esquecerei. Era uma mistura de decepção e vergonha que cortou meu coração como uma faca. "Amanda, você tem o 2º grau completo. Poderia arranjar um emprego melhor, ser secretária, trabalhar numa loja. Por que escolheu ser gari?" perguntou, baixando a voz como se estivesse falando de algo proibido. "Porque é um emprego público, mãe. Tem estabilidade, benefícios, carteira assinada. Não é qualquer oportunidade que aparece", expliquei, mas já sentia que minha justificativa não seria suficiente. Meu irmão Carlos chegou da rua neste momento e ouviu nossa conversa. "Nossa irmã vai ser gari, mãe. Imagina a vergonha quando os vizinhos descobrirem", disse ele rindo alto. "Amanda, você não tem amor próprio, não? Mulher bonita como você, trabalhando no lixo? Trabalho honesto não é vergonha para ninguém", respondi, sentindo minha voz tremer de raiva contida. Mas por dentro, uma parte de mim começou a se quebrar. A família que deveria me apoiar estava me fazendo sentir como se eu fosse uma fracassada. Dona Conceição suspirou profundamente e disse as palavras que me acompanhariam pelos próximos 15 anos. "Ai, Amanda, eu não sei mais o que fazer com você. Parece que não tem jeito mesmo. Essa menina só serve para ser gari mesmo." Aquelas palavras ecoaram pela casa inteira, e eu senti como se uma sentença tivesse sido pronunciada sobre minha vida. Naquele momento, tomei uma decisão silenciosa. Eu provaria para todos eles que estavam errados, custasse o que custasse. Comecei a trabalhar como gari numa segunda-feira chuvosa de março. Acordava às 4 da manhã, tomava banho gelado porque a água quente estava sempre desligada para economizar energia, e saía de casa antes que qualquer vizinho pudesse me ver com o uniforme laranja da prefeitura. O trabalho era pesado, mas tinha uma dignidade que minha família não conseguia enxergar. Eu varria as ruas do centro da cidade, coletava lixo, mantinha os espaços públicos limpos. Era um serviço essencial, mas as pessoas me olhavam como se eu fosse invisível, ou, pior ainda, como se eu fosse o próprio lixo que estava recolhendo. Durante os almoços, enquanto meus colegas descansavam debaixo das árvores do parque municipal, eu estudava. Havia comprado livros de direito numa sebo e sonhava secretamente em fazer faculdade. Ninguém na minha família sabia desse plano, principalmente depois que minha mãe passou a me apresentar para as pessoas como minha filha que é gari. "Amanda, que vergonha! Por que você não arruma um namorado e sossega? Fica aí sonhando com coisa que não é pra você", dizia minha mãe sempre que me via estudando em casa.
Mulher da nossa família não precisa ficar se achando melhor que os outros. Meu pai, que trabalhava como motorista de ônibus, tentava me defender timidamente, mas sempre cedia à pressão da minha mãe. Deixa a menina, Conceição. Ela sempre gostou de estudar. Mas quando minha mãe respondia com rispidez que eu estava perdendo tempo com besteira, ele se calava. O pior era quando tínhamos reuniões de família. Meus primos sempre perguntavam sobre meu trabalho com um sorriso irônico no rosto. E minha tia Rosa costumava dizer: pelo menos a Amanda tem emprego, né? Mesmo sendo assim. O assim sempre vinha carregado de um tom de superioridade que me fazia querer gritar. Mas eu persisti. Durante 3 anos, juntei cada centavo que podia para pagar a faculdade de Direito numa universidade particular. Mentia para minha família sobre meus horários de trabalho para poder assistir às aulas noturnas. Dizia que estava fazendo hora extra, que tinha plantão especial, qualquer coisa para explicar minha ausência. Conseguir entrar na faculdade de Direito foi uma das conquistas mais difíceis da minha vida. Trabalhava como gari das 5 da manhã ao meio-dia. Chegava em casa, tomava banho, almoçava rapidamente e corria para a universidade para assistir às aulas das 7 da noite às 10h30. Minha família nunca desconfiou porque eu havia criado uma rotina perfeita de mentiras. Mãe, hoje tenho que fazer limpeza especial na Praça Central. Vou chegar tarde. Ou, o supervisor pediu para eu ficar até mais tarde organizando os equipamentos. Dona Conceição sempre respondia com o mesmo desinteresse. Tá bom, Amanda. Pelo menos você está trabalhando. Na faculdade, eu era apenas mais uma aluna. Ninguém sabia que eu era gari. E eu fazia questão de manter esse segredo. Usava roupas simples, mas limpas. Participava das discussões em sala de aula e tirava notas excelentes. Meus professores me respeitavam. E pela primeira vez em anos, eu me sentia valorizada por quem eu realmente era. O professor doutor Henrique Santos, que lecionava Direito Administrativo, foi quem primeiro percebeu meu potencial. Amanda, você tem uma compreensão muito profunda da administração pública. Já trabalhou na área? Perguntou depois de uma aula sobre licitações públicas. Digamos que tenho contato diário com os serviços municipais. Respondi, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ele sorriu e disse: você deveria considerar prestar concurso para a área jurídica municipal. Tem perfil para isso. Aquela sugestão plantou uma semente na minha mente. Comecei a estudar especificamente para concursos da área jurídica. Sempre em segredo, sempre fingindo que estava apenas fazendo meu trabalho de gari. Em casa, as humilhações continuavam. Durante um almoço de domingo, minha prima Patrícia, que trabalhava como recepcionista num consultório médico, disse na frente de toda a família: ai, Amanda, você não tem vergonha de andar pela cidade com aquele uniforme laranja? Eu morro de vergonha se fosse eu. Minha mãe riu e completou: é, minha filha, você podia ter arrumado coisa melhor na vida. Mas fazer o quê, né? Cada um nasce com seu destino. Essa aí só serve para ser gari mesmo. Todos riram. Eu sorri forçadamente e disse: trabalho honesto não é vergonha para ninguém. Mas por dentro, minha determinação crescia como fogo. Cada risada, cada comentário maldoso, cada olhar de desprezo se transformava em combustível para minha vingança silenciosa. Me formei em Direito numa quinta-feira chuvosa de dezembro. A cerimônia de formatura foi pequena, apenas para os alunos e seus familiares. Eu estava sozinha na plateia, mas não me sentia triste. Sentia-me livre, poderosa, como se estivesse prestes a me transformar em uma pessoa completamente nova. Naquele mesmo mês, saiu o edital para o concurso de procurador municipal. Era uma oportunidade única. Salário de R$16.000. Estabilidade, prestígio e principalmente poder real para investigar irregularidades na administração pública. Era exatamente o que eu precisava. Pedi licença no trabalho, alegando problemas de saúde, e dediquei os próximos 6 meses inteiramente aos estudos. Acordava às 4 da manhã, estudava até às 8, fingia que saía para trabalhar, mas na verdade ia para a biblioteca municipal,
onde passava o dia inteiro mergulhada em livros de direito administrativo, constitucional e penal. Minha família interpretou minha ausência como mais um sinal de fracasso. Amanda está ficando doente por causa desse trabalho pesado, dizia minha mãe para as vizinhas. Eu sempre soube que ela não tinha estrutura para ser gari. Mulher não foi feita para esse tipo de serviço. O dia da prova chegou. Era um domingo de agosto, frio e nublado. Eu me vesti com minha roupa mais formal, uma calça preta e uma blusa branca que havia comprado especificamente para essa ocasião, e saí de casa dizendo que ia visitar uma amiga doente. A prova foi realizada na universidade onde eu havia me formado. Quando entrei na sala e vi os outros candidatos, advogados experientes, promotores, pessoas com currículo impressionante, senti um frio no estômago. Mas então me lembrei de todas as humilhações que havia passado, de todos os comentários maldosos, de todos os olhares de desprezo. Essa é a minha chance, pensei. Essa é minha vingança. A prova durou 6 horas. Respondi cada questão com a precisão de quem conhecia não apenas a teoria, mas também a prática da administração pública. Afinal, eu havia passado 4 anos limpando as ruas dessa cidade. Conhecia cada bairro, cada problema, cada necessidade da população. 3 meses depois, o resultado saiu. Eu havia passado em primeiro lugar. Tomei posse como procuradora municipal numa cerimônia discreta na prefeitura. Apenas alguns funcionários estavam presentes, além do prefeito e dos secretários municipais. Minha família continuava achando que eu estava de licença médica do trabalho como gari. Nos primeiros meses, trabalhei em silêncio, analisando contratos, revisando licitações, investigando denúncias de irregularidades. Era um trabalho técnico, meticuloso, que exigia conhecimento profundo da máquina pública. E eu tinha esse conhecimento como poucos. Havia começado a investigar um esquema de superfaturamento na coleta de lixo. Ironia do destino, já que eu conhecia esse setor como ninguém. Os contratos estavam inflacionados em 40%, e o dinheiro desviado estava sendo usado para beneficiar empresas ligadas a vereadores da cidade. Meu primeiro grande caso foi contra o vereador João Mendes, que havia criado uma empresa fantasma para fornecer equipamentos de limpeza urbana à prefeitura. Ele não sabia que a nova procuradora municipal havia passado 4 anos trabalhando exatamente nessa área e conhecia cada detalhe do processo. Durante a investigação, descobri que João Mendes era primo da minha tia Rosa, a mesma que sempre fazia comentários maldosos sobre minha profissão nas reuniões de família. O mundo era realmente pequeno, e a justiça tinha um senso de humor peculiar. Preparei o processo com cuidado cirúrgico. Cada documento, cada prova, cada testemunho estava perfeitamente alinhado. Quando apresentei a denúncia ao Ministério Público, o promotor ficou impressionado com a qualidade técnica da investigação. Doutora Amanda, disse o promotor, raramente vejo um trabalho investigativo tão bem fundamentado. A senhora tem experiência prévia na área? Digamos que conheço muito bem o funcionamento dos serviços de limpeza urbana. Respondi com um sorriso discreto. João Mendes foi indiciado por improbidade administrativa e perdeu os direitos políticos por 8 anos. Sua empresa foi fechada e ele teve que devolver 3 milhões de reais aos cofres públicos. A notícia saiu em todos os jornais da região. Em casa, minha família comentava o caso durante o jantar, sem imaginar quem havia sido responsável pela investigação. Durante 2 anos, consegui manter minha nova profissão em segredo. Minha família continuava acreditando que eu trabalhava como gari, e eu não fazia questão de corrigi-los. Cada processo que eu ganhava, cada investigação bem-sucedida, cada corrupto que eu derrubava, era uma pequena vingança silenciosa. Mas segredos dessa magnitude não podem ser mantidos para sempre. A gota d'água foi quando minha prima Patrícia perdeu o emprego no consultório médico, porque o médico foi pego em um esquema de fraude no SUS. Esquema que eu havia ajudado a desmantelar, fornecendo informações técnicas para a Polícia Federal. Durante o almoço de domingo na casa da minha avó, Patrícia estava reclamando da situação. Esse país não tem jeito mesmo. Os corruptos ficam soltos, e quem trabalha honestamente se ferra, dizia ela,
olhando para mim com um ar de superioridade. Minha mãe aproveitou o momento para fazer seu comentário costumeiro. É verdade, Patrícia. Pelo menos a Amanda não corre o risco de ser demitida. Gari é emprego garantido, né, filha? Trabalho sujo, mas garantido. Essa aí só serve para ser Gari mesmo. Toda a família riu. Era a última vez que eu permitiria que isso acontecesse. Naquele exato momento, meu telefone tocou. Era o prefeito. Doutora Amanda, disse ele em voz alta. Preciso falar com a senhora sobre o relatório da investigação da Secretaria de Saúde. É urgente. A senhora pode vir à prefeitura agora? O silêncio na sala foi ensurdecedor. Todas as conversas pararam. Todos os olhares se voltaram para mim. Claro, senhor prefeito. Respondi com a voz firme e profissional. Estarei aí em 20 minutos. Desliguei o telefone e olhei para minha família. Pela primeira vez em 15 anos, eles estavam todos em silêncio, me olhando com expressões de confusão total. Quem era esse que te chamou de doutora? Perguntou minha mãe, com a voz trêmula. Foi então que o prefeito, que estava passando pelo bairro em campanha política, resolveu parar na casa da minha avó para cumprimentar os eleitores. A porta estava aberta, e ele entrou como se fosse da família. Doutora Amanda, disse ele em voz alta, estendendo a mão para me cumprimentar. Que bom encontrá-la aqui. Estava mesmo precisando falar com a senhora sobre aquele processo do hospital municipal. O silêncio que se seguiu foi o mais doce da minha vida. Minha mãe estava com a boca aberta. Meu irmão Carlos parecia ter visto um fantasma. Minha prima Patrícia estava pálida como papel, e minha tia Rosa parecia prestes a desmaiar. Prefeito, disse eu, levantando-me com toda a dignidade que havia guardado durante 15 anos. Apresento-lhe minha família. Minha mãe, Dona Conceição, meu irmão Carlos, minha prima Patrícia e minha tia Rosa. O prefeito cumprimentou todos gentilmente, sem imaginar o terremoto emocional que estava causando. Vocês devem ter muito orgulho da doutora Amanda, disse ele. Ela é a melhor procuradora municipal que já tivemos. Salvou milhões dos cofres públicos com suas investigações. Minha mãe conseguiu balbuciar. Procuradora? Mas ela trabalha como... Ela é... A doutora Amanda é formada em Direito pela Universidade São Judas, explicou o prefeito. Passou em primeiro lugar no concurso para procuradora municipal há 2 anos. Não sabiam? O constrangimento era visível. Minha família inteira havia passado 15 anos me humilhando, me diminuindo, me tratando como se eu fosse uma fracassada. E agora descobriam que eu era uma das profissionais mais respeitadas da cidade. Doutora, continuou o prefeito, sobre aquela investigação da empresa de limpeza urbana, a senhora estava certa sobre o superfaturamento. Conseguimos recuperar os 3 milhões e ainda prendemos o vereador João Mendes. Excelente trabalho. Minha tia Rosa empalideceu ainda mais ao ouvir o nome do primo. Depois que o prefeito saiu, o silêncio voltou a reinar na sala. Finalmente minha mãe encontrou a voz. Amanda. Por que você nunca nos contou? Olhei para ela com a mesma expressão que ela havia usado comigo 15 anos atrás. Por que vocês nunca perguntaram de verdade, mãe? Durante todos esses anos, vocês assumiram que eu era uma fracassada e nunca se deram ao trabalho de conhecer quem eu realmente era. Mas, filha, começou ela. Não, mãe, interrompi. Vocês riram de mim, me humilharam, me trataram como se eu fosse inferior. Quando eu disse que trabalho honesto não é vergonha, vocês riram. Quando eu tentei ter dignidade na minha profissão, vocês me desprezaram. Levantei-me e peguei minha bolsa. A Gari que vocês tanto desprezaram se tornou a procuradora municipal responsável por investigar corrupção. Ganho 16 mil reais por mês. Tenho um apartamento próprio no centro da cidade e sou respeitada por todo mundo. Caminhei em direção à porta, mas parei e me virei uma última vez. Ah, e sobre aquele comentário, mãe. Descobri que eu não servia só para ser Gari. Servi também para ser advogada,
procuradora e para provar que vocês estavam errados sobre mim. A diferença é que Gari foi uma profissão honrada que me sustentou enquanto eu construía meu futuro. Já vocês? Vocês eram apenas pessoas pequenas, disfarçadas de família. Saí da casa da minha avó com a cabeça erguida. Do lado de fora, tirei meu telefone e liguei para meu pai, que não havia estado presente naquele dia. Pai, disse eu, acho que está na hora de conversarmos. 15 anos depois, a vingança estava completa. Não havia sido uma vingança cruel ou destrutiva. Havia sido a vingança mais poderosa de todas. O sucesso silencioso de uma mulher que se recusou a aceitar os limites que outros quiseram impor sobre ela. E a melhor parte? Tudo havia começado quando eu aceitei ser Gari, um trabalho que minha família considerava uma vergonha, mas que me deu a base para entender como a administração pública realmente funciona. Às vezes, a maior vingança não é destruir seus inimigos. É se tornar tão bem-sucedida que eles se destroem sozinhos com sua própria pequenez.